tempo aqui na palavra de Deus, vai comigo lá no Velho Testamento, abre lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. A palavra que eu tenho para ministrar no teu coração hoje é nunca mais, tá? Gente, tem algumas coisas na nossa vida que nunca mais. A gente tem que dar um basta, né? E o Senhor fala várias delas para a gente na palavra. E é isso que eu quero te convidar a meditar. Eu quero ministrar no teu coração algumas coisas que eu tenho comigo aqui nesse momento. Jeremias 1, do verso 1 ao verso 10. Amém? Liga a tua Bíblia, abre a tua Bíblia se for de papel, tá bom? Para a gente poder acompanhar. Eu falo para vocês que hoje eu mudei a versão que eu costumo usar mais, né? Eu tenho usado hoje a NAA, Nova Almeida Atualizada, né? Mas não tem problema se a tua for diferente, talvez uma versão mais tradicional, talvez uma versão mais contemporânea, moderna. Vai dar um trabalhinho aí para talvez acompanhar uma ou outra colocação de palavra, mas a mensagem com certeza vai, confia aí que é a mesma. Amém, gente? Beleza? Jeremias 1:1. A palavra de Deus diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém, galera? Sabe que uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava meditando nessas palavras aqui é a respeito de sonhos, né? Quando a gente tem sonhos ou algum plano muito especial na nossa vida, muitos deles, grande parte deles, eles são distantes demais da gente. E é até por isso que a gente chama de sonho mesmo, né? Porque é uma coisa a ser alcançada ainda, né? E aí então a gente às vezes tem um plano, tem um sonho muito especial na nossa vida e tal, um projeto, né? Enfim, e aí a gente vê aquilo tão distante assim, e de vez em quando, pela distância que ele está da gente, às vezes bate uma frustraçãozinha assim no nosso coração. Será que um dia eu vou ver esse sonho se realizar? Né? Porque a gente se sente tão distante, a gente se sente às vezes tão limitado, tão pequeno, sabe? E às vezes bate isso em qualquer um de nós. É possível bater, porque faz parte da nossa humanidade. Nós somos seres humanos e por sermos seres humanos a gente tem limitações. E o desafio que fica para cada um de nós, muitas vezes, de a gente perceber o quão distantes às vezes os sonhos estão, é exatamente os limites que a gente tem. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu tenho no meu coração uma visão
e alguns projetos muito claros que o Espírito Santo já mostrou para a minha vida. E de vez em quando, ainda que eu creia nisso que Deus me mostrou, de vez em quando, pelo contexto, sabe? Às vezes um momento muito exigente assim e tal, às vezes eu começo a ter alguma dificuldade de entender como que essas coisas vão se realizar. E eu já cheguei algumas vezes em oração a dizer para Deus: Senhor, eu estou o tempo todo esbarrando nas minhas limitações, como é possível o Senhor realizar isso na minha vida? Você já teve essa sensação de que você está tentando avançar, mas de vez em quando você está esbarrando nas suas próprias limitações? De você esbarrar nas suas limitações e sentir assim, essa limitação talvez seja um impedimento para os sonhos se realizarem na minha vida, os sonhos de Deus se realizarem na minha vida. Quando você se vê limitado, quando você tem um choque de realidade e começa a perceber: cara, eu não sou super-herói, eu tenho limitações, e essas limitações me atrapalham, essas limitações impedem na minha vida de eu experimentar certas coisas, de eu avançar em certas coisas. Galera, eu estou falando isso porque a gente está aqui meditando na narrativa do começo das experiências de Jeremias com Deus, em relação ao chamado que Deus deu a Jeremias. Deus deu um chamado a Jeremias. E estes versos aqui, o próprio Jeremias, ele está contando um pouquinho da vida dele. O Espírito Santo moveu o coração dele para ele contar um pouquinho da vida dele. Ele era um filho de pastor, né? O pai dele, né, era um sacerdote. Então ele era aquele tipo de jovem que nasceu dentro da igreja, nasceu num ambiente assim do povo de Deus. Então aquele ambiente para ele era familiar, era o dia a dia da vida dele, sabe? Jeremias provavelmente foi aquele tipo de jovem meio careta, sabe, que nunca fumou, nunca roubou, nunca matou nenhuma pombinha de estilingue em cima da árvore. Não deve ter feito grandes aprontadas assim, talvez uma ou outra, como colocar chiclete embaixo da cadeira, mas nada assim, muito feio demais, enfim. E estava ele lá quietinho, sabe, acompanhando o pai dele, sacerdote lá e tal. E ele talvez um candidato a ser um sacerdote também um dia, tocando a vidinha dele lá. Mas quando ele ainda era um jovem, e um jovem bem novo, com certeza um jovem mais novo que a maioria de vocês aqui, não sei se a maioria, mas boa parte de vocês aqui, essa experiência de Jeremias, ele era mais novo que boa parte de nós que estamos aqui. Deus se apresenta para ele. Deus vira para ele e fala: Jeremias, eu estou a partir de agora separando você. Eu estou concretizando uma coisa que já estava preparada no meu coração antes mesmo de você nascer. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu já tinha traçado esse plano para você, de que você viria se tornar profeta para as nações. Um profeta, alguém que recebe uma palavra de Deus e entrega essa palavra de Deus para as pessoas, só que não um profeta local, para o povo da sua comunidade, para as nações. E esse é o contexto da vida de Jeremias. E como provavelmente já tem acontecido com você, como já aconteceu comigo também, certas coisas que Deus revela para a gente causam um baque. E isso aconteceu com Jeremias. Ele levou um impacto assim, falou: não, é outro Jeremias que Deus deve estar procurando. Deve ter algum outro Jeremias aí. Deus errou no Jeremias, sabe? Porque profeta para as nações. Eu sou um jovem, um adolescente mais velho. Não pode ser. Não pode ser. Senhor, não tem alguma coisa errada, Senhor? E ele, inclusive, vira para Deus falando: eu não passo de uma criança. E ele não era uma criança de verdade, mas era como ele se sentia em relação ao que Deus estava querendo colocar nas mãos dele, sabe? Ao chamado que Deus tinha para ele. E aí tem esse momentinho aqui, Jeremias e Deus, Deus e Jeremias, até Deus convencer Jeremias e mostrar para ele claramente: não, Jeremias, fica tranquilo, eu não errei o Jeremias, não. É você mesmo, cara. Piazão de tudo, do jeito que você está, ser profeta para as nações, né? Algo grande, né? Poxa, será que não teria alguém
melhor do que você para eu escolher? Humanamente falando, provavelmente sim. Mas não é isso que eu estou procurando. Eu escolhi você. Eu poderia ter escolhido teu pai, o Ilquias. Mas eu não quis o teu pai, eu quis você. E aí Jeremias, ele começa a expressar a Deus isso que às vezes acontece com a gente. Ele esbarrando nas suas limitações. Eu não sei falar, eu sou muito jovem. E ele vai expressando isso diante de Deus. Se vendo incapaz, se vendo limitado, se vendo despreparado. Provavelmente você já teve essa reação quando alguém chamou você para fazer uma coisa que você nunca fez. E aí a reação é assim: opa, peraí, mas como é que se faz isso? Eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz um treinamento para realizar isso. E a pessoa fala: não, fica tranquilo, você faz assim, assim, assim. É a primeira vez, provavelmente você vai cometer erros, mas vai. Entende? E era esse medo, essa insegurança de Jeremias, de se sentir despreparado, incapaz, que ele estava expressando diante de Deus. E Deus vai mostrando para ele: Jeremias, olha, você não precisa ter medo, porque não é Jeremias quem vai fazer esta obra. É Deus quem vai fazer. Sou eu quem vai fazer essa obra através de Jeremias, através da sua vida. Então não tenha medo. E galera, eu quero que vocês guardem uma coisa aqui que é muito importante, para a gente ter a força necessária para certas coisas na nossa vida, a gente falar nunca mais. Uma palavra que Deus deu aqui a Jeremias, uma palavra semelhante que Deus já tinha dado a Moisés, a Abraão, a Paulo, a Davi e a tantos outros homens e mulheres de Deus. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Às vezes a gente precisa perder um pouco o medo. Não o receio de que a gente não é capaz, de que a gente não é preparado. Porque isso vai acontecer com todos nós. Mas perder o medo de que somos nós quem temos que fazer a roda girar. Porque o que a gente precisa realmente guardar no nosso coração é a segurança. Se Deus estiver comigo, sei lá como é que vai ser que as coisas vão acontecer. Mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Independente do que acontecer. Deus vai desenvolvendo isso com Jeremias. Até então que Jeremias aquieta o coração. E Jeremias então é batizado no Espírito Santo. E esse batismo acontece na forma de uma mão que vem na boca, né? É uma experiência extraordinária que Jeremias tem com Deus, em que Deus coloca a mão na boca dele e fala: olha, com a minha mão na tua boca, eu estou pegando as minhas palavras e colocando elas dentro da tua boca. E a partir de agora você será minha boca na terra. Sim, você jovem. Sim, você despreparado. Sim, você incapaz. Sim, você que vive esbarrando nos seus limites. Sim, você que se vê uma criança em termos de maturidade. Enfim, não se preocupe. Eu estarei com você, minhas palavras estarão na tua boca e você irá às nações. Galera, foi fácil para Jeremias? Não foi fácil, tá? Jeremias atendeu o que Deus mandou ele fazer, atendeu. Ele se tornou um profeta de Deus às nações. Por que às nações? Porque o povo de Deus estava espalhado para outros lugares da terra. E todo lugar onde tinha povo de Deus, Jeremias levava a palavra de Deus. Aqui o texto diz que o povo de Deus estava exilado. E esse exílio aconteceu porque o reino de Judá, o povo judeu, tinha sofrido uma intervenção, um ataque do Império Babilônico. E a estratégia de guerra do Império Babilônico foi pegar toda a nata da sociedade judaica, pegar toda a liderança da sociedade judaica, tirou da terra e levou lá para a Babilônia. E deixou lá na terra só o povo simples. Ninguém que fosse líder, ninguém que fosse valente. Deixou só o povo trabalhador, gente simples, que vai tocando a vida de uma maneira tranquila.
E grande parte do povo tinha sido levado embora. E aí então Jeremias, ele sai ministrando. De tempos em tempos no meio do seu povo, na terra de Judá. Às vezes ele ministrava ao povo que estava lá na Babilônia. E ele saía então. Agora, como eu estava falando, foi fácil? Não foi fácil. Jeremias teve que enfrentar gente que não dava moral nenhuma para ele. Você já passou por isso? Alguma situação de você estar diante de pessoas que não davam moral nenhuma para você, olharem para você? Você já viveu essa situação? Eu já vivi. Da pessoa olhar para você, medir você de cima a baixo assim e concluir: não sinto firmeza em você, não vou te escutar, não quero seguir o que você está fazendo. Ele lidou com isso muito, muito. Ele era visto como muito novo pelas pessoas. Ele foi criticado algumas vezes por causa disso. Gente que rebaixou ele por ele ser despreparado. Você é apenas um filho de sacerdote. Talvez você aprendeu algumas coisas dentro do templo. Mas quem é você para ser profeta às nações? Você não tem preparo nenhum para ser profeta. Que escola de profetas você fez parte? E que tinham várias. E é uma coisa muito interessante. Jeremias não veio de nenhuma escola de profetas. Ele foi feito profeta pelo próprio Deus diretamente. E para os homens, o fato de ele ter sido levantado profeta, mas não ter nenhum título, nenhum certificado de alguma escola de profetas, isso fazia o povo desmoralizar ele também. Jeremias, ele teve muitos reveses, ele teve que lidar com muitas situações contrárias a ele. Pessoas que ouviam a mensagem dele e que não aceitavam a mensagem dele. Jeremias teve que lidar com situações, por exemplo, Deus dá no coração dele uma palavra ao rei, e ele preparar a mensagem de Deus para o rei. E o rei, foi o profeta Jeremias que mandou um recado de Deus para mim? Tá, comece a ler aí. E à medida que você for lendo, você vai me dando a mensagem. E aí a pessoa ia lá lendo a mensagem que Deus colocou no coração de Jeremias. O rei simplesmente ia pegando a mensagem, jogando na fogueira. Pegando mais um pedaço da mensagem, jogando na fogueira. Pegando a mensagem, jogando na fogueira. Não dava menor valor à mensagem, em grande parte porque vinha de Jeremias, que era jovem demais, que era despreparado. Muitos reclamavam de Jeremias por causa do estilo de ministério dele. Porque grande parte da mensagem de Jeremias era uma mensagem de confronto. Houve muitas mensagens de esperança que Deus deu para ele também. Mas grande parte da mensagem de Jeremias era a mensagem de confronto. Era aquele tipo de mensagem de cutucão na costela, assim, sabe? De enfiar o dedo na costela. Aquela mensagem de: acorda, gente. Deus está falando para vocês despertarem. Porque momentos difíceis, dias difíceis estão por vir. E o povo não estava afim. O povo estava querendo ouvir um profeta. Poxa, o povo estava no exílio. O povo estava querendo ouvir profeta que falava assim: Deus vai mandar um exército de anjos para derrubar o inimigo. E todo mundo: amém! Deus está mandando dizer que na próxima batalha que a gente enfrentar, nós vamos vencer e a gente vai voltar a ser uma nação autônoma, livre. E todo mundo: amém! Aí levantava Jeremias e falou: olha, tem alguma coisa errada aí, porque Deus falou outra coisa. Deus falou que o tempo ainda vai ser difícil. E tem propósito pelo fato de o tempo ser difícil. Porque Ele está trabalhando nos corações de cada um de vocês, nestes dias difíceis que vocês enfrentarão. Aí o povo: sai daqui, Jeremias. Não é dessa mensagem que nós estamos esperando, querendo ouvir. Jeremias teve que lidar, se ele vivesse nos dias de hoje, com muitos dislikes, né? Ou aquele joinha para baixo assim do YouTube, né? Muitos. Se ele postasse as mensagens dele no YouTube, os dedinhos para baixo com certeza
com certeza iam ser mais do que os dedinhos para cima, o joinha para cima. Jeremias foi cancelado por muitas pessoas na sua época. Jeremias foi humilhado por muitas pessoas, humilhado ao ponto de ser ameaçado de morte, humilhado ao ponto de ser perseguido, de ser enxotado do meio do seu povo, humilhado ao ponto de ser alvo de piadas. Jeremias virou meme da sua época, humilhado ao ponto de ele ser preso, e não preso como qualquer um, mas preso no fundo de uma cisterna seca. Você consegue imaginar isso? Uma cisterna, imagine um poço com água, que vai lá embaixo na terra, só que está seco. Então o que tinha lá no fundo dessa cisterna? Não tinha água para ele morrer afogado. O que tinha era lodo, tinha gosma de terra úmida, talvez salinizada, uma coisa nojenta. E Jeremias foi descido até lá embaixo e ficou lá. Você vai ficar preso, e vai ficar preso num lugar adequado para você, para um profetinha como você. Você vai ficar preso num buraco como esse. Quantas vezes Jeremias rasgou o coração diante de Deus, gente? Abriu mesmo o coração diante de Deus, falando: Deus, será que tem alguma coisa errada? Será que eu não te ouvi direito? Será que eu não te obedeci? Será que eu me enganei, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Tem alguma coisa errada? Ele chorou muito diante de Deus. Muitas crises, muitos conflitos, algumas vezes com ele mesmo, quando ele esbarrava nas suas limitações, como você, como eu. Muitas vezes Jeremias esbarrou nas suas limitações e ele achou: eu não vou ser capaz, eu não vou dar conta. Muitas vezes. Outras vezes ele entrou em conflito, em crise com Deus. Ele falou: Deus, o Senhor não me chamou para ser profeta, eu não pedi isso, foi o Senhor que me escolheu. O Senhor não me mandou fazer e eu fiz. Olha onde eu vim parar, Deus. Olha que fim eu estou levando, Deus. E de achar que entre ele e Deus tinha alguma coisa errada. Por causa dessa história, de tantos reveses, de tanta perseguição, tantas vezes que ele foi humilhado ao exercer o seu ministério. Mas galera, deixa eu dar um salto na história aqui e mostrar também o outro lado nessa situação. Eu acho importante isso. Porque por outro lado, o Jeremias, ele aprendeu a constantemente se consolar naquela promessa que ele recebeu lá atrás, lá no começo. Quando Deus se encontrou com ele e falou: Jeremias, não precisa ter medo, porque eu sempre vou estar com você. Muitas e muitas vezes Jeremias se consolou, se relembrando desta promessa que Deus fez a ele. Muitas vezes Jeremias se reergueu na certeza, seja no fundo de uma cisterna, seja num deserto como foragido, seja andando pela rua, alvo de piadas, de pessoas me xingando, fazendo piada com a minha cara, seja ao ser apontado o dedo na cara, falando que eu era muito jovem, ou qualquer outra coisa que aconteceu com ele. Muitas vezes Jeremias se reergueu por causa de uma certeza, a certeza de que seja lá o que estivesse acontecendo, Deus estava com ele. Galera, eu quero te convidar, a gente precisa aprender com Jeremias. A gente precisa aprender com Jeremias. Sabe por quê? A gente tem uma fraqueza. E uma fraqueza que é uma tentação que surge muito normal nas vidas de todos nós. É a sensação de que Deus não está presente na nossa vida quando a gente está encarando momentos ruins.
A gente, às vezes, e isso é uma coisa que não é real, é da nossa cabeça, sabe? Às vezes a gente guarda no nosso coração a sensação assim de que eu estou passando por um momento ruim. Por quê? Deus se esqueceu de mim. Deus não olha mais para mim. Deus não me abençoa mais. Por isso que eu estou passando por isso. E galera, a palavra de Deus está cheia de promessas de que Deus não ia garantir para nós que a gente tivesse uma vida tranquila sem problemas. Agora, a Bíblia está cheia de promessas de que Deus garantiu sim. Seja lá por onde você estiver passando, seja lá o que você estiver enfrentando, eu vou estar presente na sua vida. Descansa nessa certeza. Você consegue entender que é possível descansar, ficar em paz, respirar fundo e crer de verdade, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque Deus está aqui. Deus está aqui. A gente precisa entender o que isso significa. A gente imagina. Você acha que Deus, Ele pegaria você ou eu nas nossas mãos e levaria a gente para entregar a gente nas mãos do inferno, das hostes das trevas, para destruírem as nossas vidas? Espizinhar na gente, sabe? Destruir as nossas vidas e ficar só por isso mesmo? Deus faria isso com filhos e filhas dele? Por que Deus faria uma coisa como essa? Não faria. É por isso que essa promessa, gente, apesar de parecer simples, ela tem tudo o que a gente precisa para a gente ficar bem, para a gente se reerguer, para a gente se consolar quando for necessário, sempre que for necessário. Se Deus estiver presente, eu tenho tudo que eu precisar no momento em que eu precisar. E isso aquietar o nosso coração, tirar da gente esse pânico que às vezes a gente entra pensando: ah não, agora Deus não olha mais para mim, Deus não se importa mais comigo. Não, Ele está presente. Mas está tudo difícil, por que então? Porque Ele está trabalhando nas nossas vidas e Ele tem todas as possibilidades. Ele pode manifestar a glória dele tanto nas situações tranquilas, bonitas, como Ele pode também usar as situações difíceis para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Jesus deu esse conselho para os discípulos dele, ele virou para os discípulos dele e falou: olha, se preparem, porque se o mundo me odiou, vão odiar vocês. E outra coisa, no mundo vocês vão enfrentar aflições. Mas o fato de você enfrentar aflições não pode ser motivo para você desanimar. Não, continua animado, porque eu já venci o mundo. Porque eu vou estar com você, presente com você todos os dias. Fique em paz, descansa, Deus está comigo. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Foi o que Jeremias aprendeu. Isso foi algo que ele teve que amadurecer. Muitas vezes foi difícil demais para ele. E ele não se aguentou. Rasgou o verbo diante de Deus. Mas ele começou a aprender a aquietar o coração dele todas as vezes que ele começava a esbarrar nas suas próprias limitações. O que ele se consolava? Em que ele se reerguia? Calma, Jeremias. Deus está aqui com você. Respira fundo. Vai ficar tudo bem. Saber que ele estava agradando a Deus passou a se tornar tudo para a vida dele. Jeremias começou a crescer com o Senhor e aprender que o sucesso na vida dele não era que tudo desse certo. Sucesso na vida dele não significava que ele chegaria a um ponto onde ele não teria mais problemas na sua vida. Sucesso na vida dele era ter a certeza de que tudo que ele estava fazendo agradava ao Senhor. E ele aprendeu. Ele foi crescendo com o Senhor e ele aprendeu isso. Até que ele chegou para ele mesmo num ponto e disse: basta, nunca mais. A partir de agora, chegou um ponto na minha vida
onde o Senhor já me mostrou tanto e de diversas formas, que eu não vou ficar mais avaliando o sucesso da minha vida, o sucesso do meu ministério profético, baseado na aprovação das pessoas, baseado na aceitação das pessoas, baseado nas pessoas que vêm me aplaudem, que dão like, que dão uma curtidinha, que compartilham. Eu não vou mais avaliar o meu sucesso nisso, eu vou avaliar o meu sucesso em se Deus está se agradando da minha vida ou não. Porque se toda a nação de Israel virar para mim e falar: Jeremias, você é um chato, de ser profeta, deixa de ser profeta, ninguém quer te ouvir. Mas se Deus virar e falar: Jeremias, você está agradando o meu coração, não pare, porque eu sou contigo, eu estou dizendo, continua. Então Jeremias ia continuar até o fim, porque Deus estava se agradando dele. Ele aprendeu, galera, a ser resistente, a ser resiliente, guardando no coração dele a simples certeza da presença de Deus. Eu não preciso estar cheio de dinheiro, eu não preciso estar sem inimigos, eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é da presença de Deus. Se eu tenho a certeza da presença de Deus, vai ficar tudo bem. Ainda que eu esteja passando por alguma coisa complicada agora, eu tenho certeza que esse problema não vai me engolir. No dia de amanhã, de alguma forma, do trabalhar de Deus na minha vida, vai ficar tudo bem. Agora, se eu não estiver vivendo na presença de Deus, é impossível isso acontecer. Ele aprendeu a ter medo, gente, de viver longe da presença de Deus. Ele aprendeu a dizer para ele mesmo: basta, nunca mais eu vou ficar entrando em crises, porque às vezes eu sofro reveses, às vezes eu sou criticado, às vezes eu sou alvo de piadas ou de ataques ou de perseguições por fazer o que Deus mandou fazer. Enquanto eu tiver a paz no coração de que Deus está presente comigo, eu vou ficar tranquilo e com esperança de que vai ficar tudo bem. Faz lembrar, galera, uma experiência de um jovem, um outro jovem também na Bíblia, que viveu na presença de Deus, e que o começo da vida dele também foi muito parecido em alguns aspectos com o de Jeremias, que foi o rei Davi. E que ele foi desmoralizado pelo próprio profeta de Deus, que foi Samuel. O rei na época, que era Saul, Deus já tinha se cansado dele, porque Saul, ele tinha a mania de obedecer a Deus do jeito que ele queria obedecer. Não era obediência, entende? Aquela obediência assim que o pai fala: vai agora, e o filho vai, mas vai quando quer, vai do jeito que quer, faz do jeito que quer, sabe? E Saul tinha mania disso. Aí Deus fala: chega, não vou mais, não quero mais Saul, vou escolher um outro rei, e já vou ungir ele, mas ele não vai ser levantado como rei agora, vai passar uns anos ainda, que nem José, onde eu vou preparar ele, eu vou forjar ele no fogo. E aí então Samuel manda lá no interiorzinho, na família de Jessé, achar um dos filhos de Jessé que o Espírito Santo ia dar o clique. Qual dos filhos de Jessé seria o rei? E aí vem filho de Jessé, vem o primeiro, vem o segundo, aquele desfile de moda assim, de filhos e tal, e nenhum deles. Aí vem a raspa do tacho, o filho que nem estava em casa na hora, porque nem dava muita moral para ele era o filho caçula. Ele fazia somente o serviço que ninguém queria fazer, sabe, que era cuidar dos bichos, e ficava o tempo todo sujo, tudo mais. Aí chega o filho caçula. Nenhum deles o Espírito testificou no coração de Samuel. Aí vem Davi, toquinho de gente, ruivinho, ele era até bonitinho, sabe, as menininhas gostavam dele na época, todo mundo queria namorar com ele na época, mas ele não dava nem bola. E aí então aparece ele, Samuel fez a mesma coisa, deu aquela medida de cima a baixo em Davi assim, e falou: Senhor, tem alguma coisa errada aí. Esse piazinho aqui ser rei de Israel, sujo desse jeito, tudo bagunçado desse jeito, ele tem uma cara de muito menininho,
Tinha que ter uma barba mais grossa, sabe? Feita na barbearia, assim, quadrada. Negócio mais uns pelos no peito, assim. Um negócio de homem mais casca grossa, assim, mais bruto, sabe? Enfim. Aí o Espírito Santo fala para Samuel: Samuel, fica tranquilo. Porque eu estou procurando uma pessoa não da maneira como os homens procuram. Porque o homem, ele se importa com a aparência. Mas eu não me baseio na aparência, porque eu vejo o coração. Isso foi uma lição para Samuel. E Samuel ungiu Davi rei. Isso se tornou uma marca da vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Davi não se importava. Davi também foi humilhado por muita gente. Davi foi desmoralizado por muita gente. Dentro da própria casa dele, algumas das mulheres dele não davam moral para ele. Ele teve filho que não dava moral para ele. Mas ele não se importava com nada disso. O que ele se importava era em fazer o Senhor sorrir. E ele disse: nunca mais. Eu nunca mais vou me preocupar em agradar as pessoas ao preço de desagradar ao meu Deus. A partir de agora eu vou descansar o meu coração nisso. E aí ele chega uma vez dentro de casa. Quando começaram a fazer piada com ele, porque ele dançava. Davi era do louco, ele metia o louco nos cultos. Ele era do ministério de dança, ele era do ministério de louvor, ele era do ministério de intercessão. Se deixasse, ele tomava conta mesmo. E quando estavam fazendo piada com a cara dele, ele vira e fala: quer saber de uma coisa? Se for necessário, eu me humilharei ainda mais, para que eu possa agradar o coração do meu Senhor. Eu não estou preocupado com o que vocês pensam a meu respeito. Eu nunca mais vou me prender na opinião dos outros, ao preço de desagradar ao coração do meu Senhor. Chamar a atenção do Senhor. Galera, é isso que eu quero chamar também a sua atenção. Aprender a enxergar como Deus vê você. A gente precisa aprender a olhar para nós mesmos da maneira como Deus nos vê. A gente aprender a chamar a atenção de Deus com o que a gente faz na nossa vida. E não ficar procurando likes dos outros, aplausinhos dos outros. Porque eu vou falar uma realidade aqui, no meio do povo, gente. Muitas vezes as mesmas pessoas que hoje podem te aplaudir, podem ser as pessoas que no dia de amanhã elas não se importam mais e seguem o caminho. Mas quando Deus, Ele coloca a gente no coração dEle, e Ele coloca o propósito dEle sobre as nossas vidas, isso nunca mais terá volta. Ninguém poderá tirar isso das nossas vidas. A gente olhar para nós mesmos, não pelo potencial que a gente tem naturalmente. Talvez alguns de nós aqui a gente pode achar: poxa, talvez Deus possa me usar porque eu sou uma pessoa que canta bem. Talvez Deus possa me usar porque eu sou uma pessoa esperta, eu sou ligado nas coisas da internet. Talvez Deus possa me usar por causa de coisas naturais. Não é atrás disso que Ele está. A gente precisa aprender a se olhar no espelho e a gente procurar enxergar aquilo que Deus está querendo enxergar na gente. Ele não está querendo enxergar as coisas que a gente pode usar num show de calouro, gente. Talentinho, show de talentos. O que Deus está procurando em você e em mim é o que Ele pode fazer em nós por meio de Jesus Cristo, seu Filho. O que Ele olha em você e em mim, procurando encontrar, é o quanto da vida do seu Filho Jesus Cristo está em cada um de nós. É por isso que Jesus, Ele recebeu um título e Ele era chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O quanto que Deus está conosco por meio da vida do seu Filho Jesus Cristo. É isso. O quanto que a gente procura viver na presença de Deus, na dependência de Deus, é o quanto Deus vai poder nos usar. É o quanto Ele vai se agradar da gente. Eu não estou falando isso como se nós fôssemos, como se a gente fizesse justiça pela nossa própria vida. Não é disso que eu estou falando. A nossa justiça é Jesus Cristo.
E a gente nunca vai se justificar diante de Deus. Mas a Bíblia também diz que a nossa vida, ela é uma lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. E queridos, não adianta a gente querer ter uma vida cheia da presença de Deus se a gente não procura viver uma vida na presença de Deus. Se a gente não decide que aquilo que nós mais queremos seja fazer Deus sorrir, seja a presença dEle, seja agradá-lo. Quando a gente está com o coração dividido, aí na hora do sufoco, a gente vive correndo atrás das pessoas, a gente vive querendo se enquadrar nas modas, nas tendências que a gente encontra pelo mundo aí afora, mas aí nos momentos difíceis, quando o calo aperta, aí a gente quer ser espiritual e buscar a presença de Deus. Não é isso que Deus está procurando. Pessoas que correm para Ele nas horas em que o calo mais aperta. Ele quer conhecer pessoas que querem buscá-lo simplesmente porque tem prazer na presença dEle, em estar com Ele. Pessoas que decidiram no seu coração, nunca mais, cara. Eu nunca mais quero ficar correndo atrás de like ou de dislike por aí afora. Eu nunca mais quero ficar correndo atrás de curtidinha do mundo aí afora. Eu nunca mais quero ficar correndo atrás de ficar exibindo minhas capacidades só para as pessoas me aplaudirem e ficarem me elogiando. A decisão do meu coração, eu quero viver uma vida na presença de Deus e eu quero agradar a Deus. Essa é a coisa mais importante da minha vida. Se as pessoas não curtirem, se as pessoas não se agradarem, se as pessoas não derem moral para mim, não importa, desde que eu esteja vivendo na vontade de Deus. Viver na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. O que Deus pode fazer nas nossas vidas pela autoridade de Jesus? É isso que Ele está procurando. Eu quero terminar essa palavra pedindo para você fechar os seus olhos, tá bem? Vamos orar.